E aí, gente, tudo bem? Vamos seguir com o nosso planejamento? Bom, então, vamos falar agora sobre a conquista dos direitos sociais. Como essa conquista se deu, a partir de quais processos, a partir de quais prerrogativas, né? Vamos ver tudo isso com calma. O importante é a gente saber que tipos de direitos sociais foram demandados pela população, de modo geral. Direitos políticos, direitos civis e direitos sociais, ou seja, direitos que estavam vinculados à busca de uma melhor condição de vida pela população, tá certo? Quando eu digo população, eu estou dizendo, né, a burguesia, os trabalhadores no geral. Né? Essa questão de buscar os direitos vinculados a esses assuntos não estava na esfera dos nobres, né? Muito pelo contrário, os nobres não queriam que isso fosse criado, eles queriam manter os seus privilégios, né, diante de uma classe que levantava determinado reino, que trabalhava por eles, tá certo? Mas isso não aconteceu. Com o passar dos anos, muitas mudanças aconteceram, tanto na França como na Inglaterra do século XVIII. A partir desse momento, a gente vai conversar um pouco sobre as causas e as consequências da chamada Revolução Industrial, um processo industrial que se desenvolveu na Inglaterra ao final do século XVIII. A Inglaterra, antes agrária, de um período para o outro, passou a ser uma nação estritamente industrial. Por que isso se deu? Uma série de condições favoreceram essa realidade, tá? Vamos ver tudo isso com calma. Antes de começar, é importante a gente levar em consideração que, ao final do século XVIII, a Inglaterra estava passando por uma transformação social muito grande. Como assim? Né? Diante das transformações que o capitalismo mercantil sofreu ao longo dos anos, antes do final do século XVIII, né, o capitalismo industrial ele se mostrou mais efetivo na medida em que certos reinos passaram, né, a desenvolver novas técnicas para substituir as antigas manufaturas. As manufaturas eram, posso dizer, indústrias cuja mão de obra, cujo fazer dos seus produtos eram muitas das vezes ligado ao à mão, né? ou trabalhos vinculados à produção é, manuseada ou por certas máquinas que não demandavam tanta tecnologia. Tá? Mas a Inglaterra, diante de novas descobertas processuais que aconteceram nesse reino, nesse país, eu posso reino ou país, vamos dizer reino, né? Nesse reino, favoreceram uma transição mais rápida do capitalismo mercantil para o capitalismo industrial, tá certo? Quais fatores levaram a essas transformações? Para começar, foi lá na Inglaterra que se criou as primeiras máquinas industriais cujo o combustível era a queima do carvão mineral. A Inglaterra tinha uma grande quantidade de jazidas de carvão em seu território. Isso facilitou muito, né, a criação de maquinário que se utilizasse desse combustível, ok? Além disso, um outro processo social chamado cercamento dos campos. O que foi o cercamento dos campos? Alguns nobres, já pensando em sobreviver diante dessa mudança do capitalismo mercantil para o capitalismo industrial, passaram a olhar para os seus territórios de modo como eu posso dizer, de um modo industrial. Como assim? Diante das demandas que certas indústrias criadas nas cidades, né, pediam de lã, por exemplo, alguns nobres, né, para otimizar o processo de distribuição da lã, começaram a cercar seus campos para concentrar no menor espaço as ovelhas para haver um corte da sua lã muito mais rápido. Né? Então, esse processo de cercamento dos campos, ele possibilitou uma entrega de lã mais rápida para as cidades que tinham essas indústrias vinculadas à produção de tecido, ok? Mas a consequência negativa desse processo todo foi o desemprego. Por quê? Porque antes
dessa condição, né, um nobre tinha um território com 5, 10, 15 servos, né, que podiam observar, fiscalizar seu território, podiam cuidar das ovelhas de um modo muito mais aberto e amplo. Mas diante dessa mudança capitalista, né, esse nobre não precisou mais de ter 15, 20 servos. Agora ele estava cercando o campo, as ovelhas não ficavam mais tão espalhadas. É isso mesmo, é bem simples, é uma questão de espaço. Quando as ovelhas ficaram mais concentradinhas num determinado local, né, ele não precisou mais de 20, 25 servos para juntar essas ovelhas. Então, para ele, um, dois ou três servos estava bom. Então, isso causou, de fato, um desemprego em massa no campo e um êxodo rural, uma saída do campo para a cidade. E na cidade, esses trabalhadores, esses servos, eles eram considerados mão de obra barata. Por quê? Porque muitas pessoas iam para as cidades diante do desemprego procurar emprego. E quando tem muita demanda, o patrão, o dono da indústria, ele pode pagar o salário que ele quer, né? Porque se um não quiser, 30 vão querer. Então, foi desse modo, né, que a Revolução Industrial acontece na Inglaterra, com muitas consequências negativas como essa, desemprego no campo, e mais do que isso, condições de trabalho extremamente extenuantes, difíceis que aconteciam nessas indústrias nas cidades de Liverpool, Manchester. Não existia, por exemplo, queridos, a saúde do trabalhador. Os trabalhadores não usavam equipamentos de proteção, como capacete, luvas. Se acontecesse um acidente de trabalho, problema, demitia e tinham mais 50 na fila da indústria querendo o mesmo trabalho. Então não existia essa preocupação do dono da indústria, do patrão, do burguês, em relação à saúde do trabalhador. Eles queriam que o trabalhador se lascasse, trabalhasse 12 horas, 15 horas por dia, contratavam também, né, crianças, né, o trabalho infantil era árduo, era difícil, não existia nenhuma legislação que atendesse, né, aos direitos sociais que esses trabalhadores, que esse proletariado, para a palavrinha que vocês vão ver com mais detalhes nas séries para frente comigo, não queriam que esse proletariado tivesse direitos. O patrão ele queria somente o lucro, lucro, lucro e mais nada. Então, diante dessa situação, né, o que acontece? Né? Um grupo de trabalhadores, né, passaram a reivindicar direitos, como, por exemplo, diminuição da jornada de trabalho, né, proibição do trabalho infantil, né, distribuição de equipamentos para proteger as pessoas, né, porque ali você está se tratando de vidas e não robôs. Então, foi uma luta constante. Né? Direito à greve era um outro pedido que essa classe trabalhadora, essa massa operária queria, e foi conquistando esses direitos aos poucos, tá certo? Então, queridos, onde que eu quero chegar com tudo isso, né? Como o Samba da Mangueira diz, né? Só a luta muda. Né? Então, mediante luta, mediante um choque de classes, mediante um choque de interesses, os direitos trabalhistas que hoje nós temos, né, são resultado dessas transformações que aconteceram na Inglaterra e num efeito dominó em outros países a partir da sua revolução industrial. Então, o bojo da nossa discussão, o centro da nossa discussão, está ligado justamente a isso, né? A busca dos direitos sociais, direitos civis e deveres, por consequência, dessa classe trabalhadora frente aos poderosos, frente aos donos de empresas, frente ao governo. Não é? O governo tem que cobrar, assim como o patrão tem que cobrar, assim como também, né, os trabalhadores têm que fazer certas cobranças, né? Tem que cobrar segurança, tem que cobrar, né, uma qualidade de vida boa, saúde, tanto para o Estado como para o patrão da indústria privada, tá certo? Então, para a gente fechar essa discussão, apresento para vocês um quadro, né, do final do século XIX, justamente que ilustra todo esse movimento, toda essa condição na Inglaterra. A gente consegue ver, né, os trabalhadores reunidos, trabalhadores dialogando, brigando com o patrão para, de fato, né, conquistar os seus direitos, tá certo? Então, no próximo bloco, no próximo vídeo, a gente vai ver como essa forma se evidenciou aqui no Brasil, tá certo? Então, até a próxima aula, gente. Valeu!